nosso homenageado é um dos mais importantes poetas do século XIX e um dos principais representantes do romantismo inglês, criador de personagens sonhadores e aventureiros que desafiavam as convenções morais e religiosas da sociedade burguesa. Estamos falando de Lord Byron. George Gordon Noel Byron, conhecido como Lord Byron, nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 22 de janeiro de 1788. Em 1791, ficou órfão de pai. Com 7 anos, se apaixonou por sua prima, Mary Duff. Byron vivia mergulhado em leituras. Em 1798, com 10 anos de idade, herdou o título de um tio-avô, que foi assassinado, tornando-se assim o 6º Barão dos Byron. A carreira literária. Após entrar na Trinity College de Cambridge, publicou seu primeiro livro de poesias, Horas do Ócio, de 1807, que foi mal recebido pela crítica da prestigiosa Edinburgh Review. Byron respondeu com o poema satírico Bardos Ingleses e Críticos Escoceses, de 1809. Nesse mesmo ano, com 21 anos, ingressou na Câmara dos Lordes e pouco depois partiu com 2 amigos em viagem pela Europa e pelo Oriente Médio. Esteve em Portugal, Espanha, Grécia, Albânia, Malta, Turquia. Seus amigos retornaram, mas Byron ficou na Grécia, onde manteve um caso com Nicolas Giraud, um jovem grego que salvou sua vida quando contraiu malária. Giraud conheceu o poeta provavelmente em 1810, enquanto Byron encontrava-se em Atenas. Lá passaram muito tempo juntos. Diz-se que Giraud ensinou a Byron o italiano e que foi seu colega de viagem na Grécia. O poeta pagou a educação do jovem e deixou escrito em seu testamento que Giraud deveria receber na sua morte cerca de 7.000 libras. Mais tarde, o testamento foi alterado e Byron o excluiu de seus beneficiários. Peregrinação de Childe Harold. De volta à Inglaterra, Byron publicou os 2 primeiros cantos de Peregrinação de Childe Harold, de 1812, um longo poema em que narra as andanças e amores de um herói desencantado, ao mesmo tempo em que descreve a natureza da Península Ibérica, Grécia e também a região lá na Albânia. A obra foi um enorme sucesso, um sucesso imediato. Matemática 1 e 2. Em 1815, Byron casa-se com a matemática Anne Isabelle Milbank. Após 1 ano de casado, Anne pediu o divórcio, escandalizando a sociedade inglesa, que o associou a rumores de incesto do poeta com sua meia-irmã Auguste Leaf. O casamento de Byron e Anne foi breve e marcado pelas traições do poeta. Ele havia se casado com ela porque estava endividado e a família dela era muito rica. 5 semanas depois do nascimento de Ada, a filha do casal, Anne não pôde mais suportar os casos do marido e o abandonou. Ela então cuidou da educação da filha, despertando na mais nova o interesse pela matemática. Aliás, a filha de Lord Byron está listada como uma das 20 mulheres que mudaram o mundo. A cientista Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computador. Matemática, ela escreveu o primeiro algoritmo do mundo. Sua contribuição para a máquina analítica mudou o rumo de tudo que foi criado nas décadas seguintes. Contar a vida de Ada daria outro trilhas literárias, sem dúvida. Suíça. Após o divórcio, Byron resolve deixar a Inglaterra e muda-se para a Suíça. Ainda em 1816, escreve o canto 3º da Peregrinação de Childe Harold. Em 1817, Byron publica o poema dramático e enigmático e também demoníaco, Manfred. Em Genebra, viveu com Claire Clairmont, com quem teve uma outra filha, Allegra Byron. Mais uma vez, o poeta ignorou os pedidos da companheira para que ficasse ao seu lado
e assumisse a paternidade da menina. Poucos anos depois, Byron providenciou um convento para que a filha pudesse ser educada. Doente, a menina pediu que o pai a visitasse, mas ele não foi. Allegra faleceu aos 5 anos e 3 meses de idade. Radicou-se depois em Veneza, onde levou uma vida agitada e também licenciosa. Em 1818, compôs o conto quarto de Childe Harold e Beppo, uma história veneziana, na qual ridiculariza a alta sociedade de Veneza. Em 1819, começou o poema Herói Cômico Dom Juan, uma sátira brilhante, mas que infelizmente deixou inacabada. No mesmo ano, ligou-se à condessa Teresa Guicelotti, partindo para Ravenna, onde participou das conspirações dos Carbonários. Características e influências. Lord Byron criou diversos personagens sonhadores e aventureiros que desafiavam as convenções, como nós falamos no comecinho. Ele mesmo, com sua vida agitada, foi um típico herói romântico. A figura de Byron confundia-se com a de seus heróis. Era orgulhoso, irreverente, melancólico, misterioso, mas também conquistador. Como moda literária, o byronismo se espalhou pela Europa até as últimas décadas do século XIX. Uma aura de mito foi sendo criada em torno de seu nome, gerando imitadores e admiradores por toda parte. No Brasil, a segunda geração romântica ficou também conhecida como byronismo, o famoso mal do século. Álvares de Azevedo é o poeta brasileiro que mais reflete a influência de Lord Byron. A morte. Defensor da liberdade, engajou-se em vários movimentos revolucionários. Em 1823, Lord Byron foi nomeado membro do Comitê Londrino pela independência da Grécia, indo combater ao lado dos gregos contra as forças turcas. Morreu como um herói exilado em terra estrangeira. Lord Byron faleceu em Missolonghi, ao lado dos combatentes gregos, no dia 19 de abril de 1824, após contrair uma misteriosa febre. Adorado na Grécia, ele foi embalsamado e seu coração retirado e enterrado em solo grego. Os restos mortais foram levados para a Inglaterra, mas a abadia de Westminster se recusou a enterrá-lo, alegando que ele era um pecador. Byron foi enterrado próximo à abadia de Newstead, ao lado de sua família. O prisioneiro de Chillon. Hoje mostramos nossa visita ao castelo de Chillon e, claro, o lugar está intimamente ligado à poesia de Byron. Após conhecer a beleza do castelo e do Lago de Genebra, na Suíça, o autor, inspirado na prisão do mais famoso prisioneiro do castelo, o monge François Bonivard, que ficou preso por 4 anos por incitar o povo a revoltar-se contra a Casa de Savoia, Byron escreve sua obra-prima, O Prisioneiro de Chillon e Outros Poemas, de 1816. O poema narrativo, composto por 14 estrofes, foi escrito como um monólogo dramático em estilo simples e direto. Trata-se de uma acusação comovente da tirania e um hino à liberdade, como mostra a estrofe 14. Ignoro os meses, os dias e os anos. Não os contei, não fiz anotações. Não acreditava que meus olhos ainda se abrissem e que fossem limpos da poeira do tempo. Mas os homens, afinal, me libertaram. Não perguntei por quê e nem onde estava. Não me importava a distância nem o tempo. Estar preso ou livre dava no mesmo, pois aprendi a amar a desesperança. Agora que a liberdade se aproxima e todas as correntes serão partidas, percebo que estas grossas paredes são para mim uma ermida somente minha. E sinto como se elas estivessem a chorar e como se fossem o meu segundo lar. As aranhas se tornaram minhas amigas e eu as observo no seu soturno labor. Vi os camundongos brincarem ao luar. Por que deveria me sentir inferior a eles?
se vivemos todos sob o mesmo teto. Naquela quietude onde aprendi a viver, minhas correntes e eu ficamos amigos. Uma longa convivência mútua tornou-nos o que somos, ainda que eu tenha recuperado esta enfadonha liberdade. Lord Byron. E quem visita o Château de Chillon pode ver, ainda hoje, a assinatura deixada pelo poeta em uma das colunas do castelo. Apesar da conduta duvidosa que teve ao longo da vida, não há como não reconhecermos o talento desse grande poeta, o ícone de toda uma geração de escritores ao redor do mundo. Certamente você já ouviu falar dele no 2º ano do ensino médio, não é? Fica então nossa sugestão de leitura. E você? Quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem!